Ok, boa noite a todos os agentes de saúde, agentes de combate às endemias do nosso imenso Brasil. Um especial boa noite aos nossos companheiros do Piauí. Hoje nós estamos aqui numa live especial dedicada aos nossos companheiros guerreiros, grandes guerreiros do estado do Piauí. Estamos trazendo aqui as maiores lideranças, representação da nossa categoria a nível de Piauí, presidente da Federação Piauiense e o nosso companheiro Jorge, presidente do Sindarte, né, o sindicato forte aí de Teresina. Então, a nossa conversa hoje é com vocês, povo querido do Piauí. Primeiro dizer a vocês do Piauí que eu estou com muita saudade. Estou com saudade desse povo guerreiro, desse povo aguerrido, desse povo que não foge à luta, hora nenhuma. Todas as vezes que a Confederação Nacional chamou, convocou para qualquer movimento em Brasília, os primeiros a chegar são os piauienses, comandado por esse grande líder, nosso companheiro Campelo. Então vamos iniciar a nossa live, passando aqui para eles darem as considerações iniciais deles, nossas lideranças, e a gente bater um papo interessante com os nossos colegas do Piauí. Campelo, Jorge, antes de mais nada, agradecer a Deus essa grande oportunidade, né, de estarmos aqui juntos, mesmo que virtualmente falando, mas estamos juntos, para trazer uma fala de estímulo para essa categoria, para o nosso povo aí no Piauí. Agradecer a Deus e agradecer a vocês por essa oportunidade de estarmos conversando com o nosso povo no Piauí. Quero ouvir as considerações iniciais e depois a gente entra no papo, né, propriamente dito. Quero ouvir aqui em 2 minutinhos Campelo saudando o seu povo. Em seguida, Jorge. Campelo, é com você. Boa noite, presidente Hilda. Boa noite, colega Jorge. E uma boa noite especial a todos os colegas, a ACS e ACE do Brasil e especialmente do nosso estado do Piauí. É um prazer enorme estar aqui, né, com a nossa presidente Hilda e também com esse baluarte aí, presidente do Sindarte, o companheiro Jorge. Muito bem. Boa noite, Campelo, bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao meio do seu povo. E agora eu quero ouvir esse grande líder, Jorge Secretário, Antônio Jorge Secretário. Até o nome, né, é assim, poderoso, Campelo. Antônio Jorge Secretário, presidente do Sindarte. Companheiro, dê as suas considerações iniciais aqui para o nosso povo do Piauí. Boa noite, companheiros, companheiras, senhoras e senhores agentes de saúde do nosso estado do Piauí. Boa noite ao meu líder, à minha líder, professor Campelo, minha professora Hilda Angélica, do Ceará. Boa noite ao nosso povo do nosso imenso Brasil. Estamos aqui para relatarmos aqui um pouco das nossas lutas, né, do nosso dia a dia, enquanto agente de saúde, enquanto sindicalista que despertou aí em nós esse lado para irmos buscarmos os nossos direitos, para dar mais equilíbrio à nossa categoria. Boa noite. Muito bem, Jorge. Boa noite. Sejam bem-vindos essas duas grandes lideranças. E hoje a gente quer resgatar um pouco, Campelo e Jorge, a nossa trajetória de luta, né? A começar pela Confederação Nacional, né? Pelo programa Agente Comunitário de Saúde, que na verdade faz 30 anos esse ano, Jorge, que a gente deu início a esse programa. E é sempre importante a gente resgatar a história, né, porque
A história, o passado nos impulsiona a melhorar o presente e a planejar o futuro. Não existe futuro se não houver o presente. E não existe um presente se não houvesse um passado. Então, é importante que a gente esteja sempre dialogando com a nossa categoria, trazendo, principalmente aos mais novos, tudo que a gente já viveu, tanto quanto a gente sofreu, Campelo, para chegar até aqui. A estrada foi longa, o caminho foi difícil, árduo, nada foi fácil até aqui. Hoje, graças a Deus, a gente já está bem estabilizado, mas tem todo um histórico de luta por trás dessa trajetória toda até chegar aqui. Eu gosto sempre de dizer, Campelo, que esse programa ele iniciou aqui no estado do Ceará, no momento em que o estado vivia uma seca muito grande, O Nordeste vivia essa seca, não só o estado do Ceará, mas o estado do Ceará teve naquela época a felicidade de ter um governador que não estava satisfeito com aquela realidade feia que o nosso estado vivia naquele momento. Crianças morrendo por desnutrição, por diarreia, óbitos de criança num índice altíssimo. Então, ele delegou a responsabilidade ao secretário de saúde da época, Dr. Carlile Lavô, para encontrar saídas para essa problemática e minimizar essa situação toda. E Dr. Carlile é um sanitarista, que conhecia muito bem a história de projetos que deram certo, e trouxe a figura do agente comunitário de saúde naquele momento. Ali, Campelo, o agente comunitário de saúde, ele precisava apenas ter o espírito de liderança e, pelo menos, saber assinar o nome, E foi assim que a gente foi selecionado, escolhido dentro da nossa comunidade para ajudar a levar a informação, para as mãezinhas naquela época, para que elas pudessem tomar os mínimos de cuidados possível e com isso a gente evitasse a morte, a mortalidade de tantas crianças ali. E foi assim que nós nascemos. E a partir daí, Campelo, eu digo sempre, nós percebemos que a gente se tornou extremamente importante para essas famílias e que a gente precisava, como profissional, se organizar. Que a gente não deixasse de existir quando o governo passasse, mas que a gente ficasse. E a partir daí, Campelo, nós organizamos a nossa categoria enquanto associação, mais à frente enquanto federação e um pouquinho mais à frente enquanto confederação nacional. E de lá para cá, foi muita luta, foi muitas idas e vindas a Brasília, foi muitos riscos que nós corremos, foi muita determinação, foi muita garra, foi muita disposição para nós chegarmos até aqui onde estamos. Hoje nós somos profissionais de saúde reconhecidos por uma emenda à Constituição brasileira. Hoje nós temos um piso nacional aprovado, nós somos a única categoria, além dos professores, que temos direito a um piso nacional. Hoje nós temos tantas leis que se referem a nós e isso foi fruto do nosso trabalho. Mas eu quero aqui passar a fala para o Campelo, como presidente da federação, para ele dizer para nós como é que as coisas se deram no Piauí, Como é que as coisas se deram aí no Piauí, Campelo, ao ponto de vocês chegarem a esse nível de organização. Porque hoje o Piauí é um dos estados mais organizados a nível da categoria. Inclusive, com boas notícias, soube que vocês, essa semana, fundaram mais um sindicato puro da nossa categoria em uma determinada região. E eu queria ouvir de você, Campelo, como é que se deu toda essa história e como é que está a luta atualmente no estado do Piauí. Depois a gente escuta o Jorge, mais focado na questão da capital Teresina.
como é que se deu, como é que está e quais as propostas para o futuro. Vamos ouvir o mestre Campelo. Muito bem, presidente Hilda. Eu até peço desculpa aí às pessoas que estão nos acompanhando. Eu estou com uma dificuldade aqui, problema de saúde, mas eu espero que eu consiga traduzir, as pessoas consigam me ouvir assim claramente. Eu quero agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos vivos hoje, aqui, nesse momento. Porque quando você olha uma crise dessa, uma pandemia que nós temos, né, aí em torno de 400 mil pessoas, me parece que já passa, né, desse número, e a gente está aqui podendo contar a história. Então, foi interessante, presidente Hilda, colega Jorge e demais que nos acompanham através dessa live, a história que ela iniciou. Eu lembro que eu ingressei no programa de agentes comunitários de saúde em 1991. Na época, também instalou-se no mundo uma pandemia, que era a cólera, né? E eu lembro que, como você disse, a gente apenas precisava saber ler e escrever, aí fazia o teste e era aprovado. Então, eu participei, o colega me informou que estava havendo o teste seletivo, e eu entrei nessa onda aí e fui aprovado. Foi interessante, nós fomos treinados, orientados, como andar com a colherinha medida, você media o sal de um lado e o açúcar do outro, e orientava as pessoas a usar um copo americano, né, mais ou menos pelo quase cheio de água, você colocava o açúcar e o sal e dava para a pessoa tomar. Era exatamente para evitar a desidratação. Então, tinha a questão do cloro também, que a gente distribuía para as famílias e fazia aquele trabalho de orientação, né, prevenção para as pessoas se prevenirem da cólera. E também orientava sobre higiene, né? Eu lembro que aqui na comunidade nós fizemos uma campanha de filtro, fizemos campanha para adquirir umas lajes já preparadas para fazer aquela fossa séptica. E a gente reuniu o pessoal ali no colégio, né, aqui o Colégio Maria do Ó, conhecido aqui na comunidade, e eu, como agente de saúde, além de cadastrar as pessoas, aí chamava para uma reunião para a gente conversar sobre a cólera. E aí eu lembro, presidente Hilda e Jorge, que a Secretaria de Saúde, na época, ministrou um curso para nós, que era as doenças transmissíveis e as doenças não transmissíveis. Então, a gente tinha aquela noção, assim, categoricamente, de como lidar com a prevenção de doenças e promoção da saúde da comunidade. Então, passou a ser uma coisa que motivou a gente, sabe? E olha que naquela época não tinha a equipe de saúde da família, era apenas o agente comunitário de saúde, não tinha ainda o agente de combate às endemias. Naquela época, a gente tinha o pessoal da FUNASA furando lata, aí eles passavam de manhã furando a lata na comunidade, aí de tarde já tinha, se eles furavam 50, tinha 200, né? O pessoal não tinha aquela noção muito de colaborar também, né? Bom, daí a gente começou a fazer um trabalho baseado numa filosofia de que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Ou seja, para você mudar a mentalidade das pessoas, você precisa insistir, fazer palestras, fazer reuniões. E foi assim que a gente começou a trabalhar essa conscientização das pessoas de que não adiantava só o pessoal da FUNASA, os guarda, naquela época era chamado guarda da SUCAM, furarem as latas de óleo e as latas de sardinha para evitar os criadores do mosquito da dengue. Mas era necessário, presidente Hilda, a comunidade colaborar. Então, aí entrou o trabalho importante do agente comunitário de saúde. O agente orientando as pessoas, e aí a gente percebeu
que, ao invés das famílias jogarem aquelas latas no lixo, Jorge, elas acondicionavam as latas num saco plástico e esperava o carro do lixo coletar. Então, a gente passou a fazer esse trabalho e nós percebemos que, naquela época, tinha mais treinamento. Mas tinha um detalhe, a gente sentia a necessidade de ter uma entidade para a gente poder se reunir, para a gente poder discutir os problemas da gente. E eu olhava para Brasília, às vezes assistindo os debates lá, e pensava muito, meu Deus, enquanto a categoria nossa não estiver lá em Brasília, sentar com os parlamentares, com o governo, as coisas não mudam. E aí alguém dizia, olha, você só é bolsista, não vai durar muito tempo não, só é 6 meses. E aí, com esse negócio aí, nós começamos a nos organizar. Naquela época, criamos uma associação dos agentes comunitários de saúde de Alto, em 1996. Daí eu comecei, teve uma reunião aqui do Conselho Municipal de Saúde para falar do Conselho era a 10ª Conferência Nacional de Saúde. E eu fui escolhido para participar dessa conferência. E lá eu conheci Tereza Ramos, que já falava, presidente Hilda, da luta, da necessidade que a gente tinha de se organizar, de lutar, para lutar pelos nossos direitos. Bom, aí foi indo, nós íamos para Teresina, mas assim, meio solto ainda. Quando foi criada a federação aqui no estado do Piauí, que aí já chamou a gente para o encontro estadual, aí a gente começou a sentir oxigênio. Foi aí que eu conheci o Jorge, foi aí que eu conheci muitos outros companheiros, e daí a gente começou o movimento forte. Naquela época, a orientação era para criar a associação. Aí tinha agente de saúde que era filiado aos sindicatos municipais, os sindicermes, né? Mas não tinha aquela luta forte. Aí eu lembro que quando saiu a Tereza Ramos, entrou o seu Roque, e aí as mobilizações em Brasília começou a melhorar. Quando a gente, até então só bolsista, quando a gente viu o ex-presidente da República, o Fernando Henrique, assinar o decreto 3.189, reconhecendo relevante o trabalho do agente comunitário de saúde, meu amigo, aí a gente tomou fôlego. Aí a CONAX começou a se fortalecer. Aí vem a presidência, a companheira Ruth, que aí vem ao lado a nossa guerreira Hilda como vice. E aí a gente luta. A Lei 10.507, em 2002, que criou a nossa profissão, olhe só como mudou as coisas. O antes da CONAX e o depois. Antes a gente era só bolsista, numa situação precária, presidente Hilda. Não tinha lei federal nenhuma que você pudesse palpar, que você pudesse recorrer para ter, assim, os seus direitos assegurados. Mas com a Lei 10.507, que aí vem a CONAX, chama o Piauí, e hoje nós nos consideramos um braço forte, considerando os outros estados, é claro, mas um braço forte da CONAX aqui no estado do Piauí, que a CONAX chama e a gente leva um ônibus cheio, agora por conta da pandemia. É verdade. Mas quando não tinha pandemia, a gente levava um ônibus cheio, né, e estava lá atendendo o chamado da CONAX. Então, a gente percebeu que, quando nosso movimento passou a se organizar, teve as entidades específicas da categoria, por exemplo, os agentes de saúde de Teresina, e o Jorge sabe dessa história, saíram do Sindicerme e criaram o seu sindicato específico, o Sindasp. Aí, minha amiga, a força foi maior. Então, é essa luta, presidente Hilda, que nós temos aqui, a nossa federação está de vento em popa, lutando. Nós estamos dissolvendo as associações, porque elas não liberam diretor, elas não têm condição de tirar a carta sindical, não tem como organizar uma paralisação, greve e outras coisas mais. A CONAX orientou, através do seu Congresso Nacional,
me parece que em 2006, por aí, para a gente fundar os 2013. sindicatos. 2013, né? Fundar os sindicatos. 2013. E aí a Federação do Piauí não contou de 1 até 3, não. Partiu. Nós hoje temos mais de 8 sindicatos regionais fundados. O mais recente foi agora o Regional dos Cocais, que tem o nosso companheiro Pádua como presidente. Agrega aí em torno de mais de 20 municípios. Então, assim, é uma grande satisfação hoje nós podermos estar aqui falando dessa trajetória de 30 anos de luta da categoria, né, como era antes, e mais ou menos 25 anos de luta da CONAX. Foi quando a CONAX foi fundada, que encampou a luta a nível nacional. Hoje nós temos direito, antes a gente não tinha direito a férias, décimo, não tinha nada, mas a emenda 51 aí reconhece os 2 gêneros únicos do SUS, o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. Eu lembro muito bem dessa discussão em Brasília, que alguém dizia: o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias é sui generis do SUS, né? Em latim. Ou seja, se o SUS se acabar, nós também vamos juntos. Portanto, é que nós temos que defender o SUS com unhas e dentes, porque foi através dele que nos deu a oportunidade de ver nesse país gerando aí mais de 300 mil empregos diretos, que é agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. E hoje não é nada não, mas para encerrar e passar para o meu colega Jorge, nós temos aí 11 leis que dão direito aos agentes comunitários de saúde sentar com o gestor e cobrar e exigir o cumprimento dessas leis, né? Às vezes alguém diz assim: mas a lei tal não está boa, não é, está sim, ruim. Era antes de 2006, né? Que nós não tínhamos a emenda 51, que nós não tínhamos a lei 11.350, que hoje você pega essa lei e vê ela totalmente alterada, com várias leis, com a 13.342, que nos deu garantia da insalubridade e também da aposentadoria especial, né? A lei 12.994, de 2014, que nos deu direito ao piso nacional, né? Igual os outros os professores, né? Nós não conseguimos o artigo que garantia como se diz, o reajuste, né? Mas a gente não parou. A CONAX, liderando o movimento, chama os agentes para Brasília e a gente consegue uma lei que nos deu direito a um piso escalonado de 1.550, que até agora, o final desse ano. E a CONAX não para. Então, eu não poderia, presidente Hilda e colega Jorge e amigos que estão nos acompanhando, deixar, mesmo com problema de saúde, por conta também até da idade, mas deixar de vir aqui, sabe, exaltar essa nossa entidade gigante por natureza, chamada CONAX, criada, sabe, sustentada por valentes homens e mulheres espalhadas desse país afora. Eu não poderia deixar de vir aqui. Alguém diz: mas os agentes estão numa situação precária. Olha, precário se você, líder local, regional e estadual, se não pegar a lei, sentar com os gestores e cobrar. Porque aqui na minha cidade, eu gosto sempre de contar a história de casa. Na minha cidade, nós não tínhamos nada, como eu disse antes. Hoje nós temos os mesmos direitos que os outros servidores do município. Nós temos a insalubridade, nós temos plano de carreira e salário, graças a quem? A uma lei federal que nos deu condição da gente sentar na mesa com o advogado e a gestora de um lado, dizendo: está aqui na lei, pega a cópia da lei para a senhora ler. E ela: entendi. E o advogado: não, prefeito, realmente o Campelo está certo. O rapaz do sindicato aí, da federação, está certo. Então, pessoal, se tem a lei que a gente conseguiu em Brasília, com apoio, inclusive,
de parlamentares importantes do nosso estado e do Brasil. Eu lembro, presidente Hilda, quando a gente tinha como quartel-general o gabinete de Raimundo Gomes de Matos, um ilustre parlamentar da sua terra, né? Que, inclusive, foi autor de projeto nosso. E aí a gente, mobilizando aqueles parlamentares em Brasília, nós queremos aqui render homenagens a ele. Inclusive o Assis Carvalho, deputado federal do PT do Piauí, in memoriam, né, nos deu tanto apoio. Também o Silas Freire, que, quando assumiu o mandato, abraçou a nossa causa. Nós temos gratidão por isso. O Fábio Abreu, o Wellington Dias, quando foi deputado, senador também, abraçou a nossa causa. O Eliseu Aguiar, né, um parlamentar aqui do Piauí também, que assumiu. O Heráclito Fortes, tá? O deputado Parlandim, o deputado Átila Lira, o Júlio César Lima, a Rejane Dias, e o Mano Ferrer, Marcelo Castro, Ciro Nogueira, sabe? São tantos parlamentares que o ex-senador Mão Santa, que hoje é prefeito de Parnaíba, nós fomos no gabinete, quer dizer, a CONAX distribuía os agentes, né, as lideranças por estado, para que cada liderança mobilizasse os seus parlamentares, né? E lá nós tivemos também a parceria do ex-ministro Mandetta, que também abraçou a nossa causa, Valteni Pereira, né? E Domingo Dutra, eu lembro que Domingo Dutra era um parlamentar do Maranhão, um batalhador defendendo a gente, nós conseguimos apoio, Jorge Sola, Fátima Bezerra, e muitos outros aqui, o Vicentinho, muitos outros parlamentares que nós conseguimos conquistar o apoio, né, para votar os nossos projetos. Então, eu quero fazer uma pausa aqui, mas dizer assim da gratidão que eu tenho em fazer a essa entidade chamada CONAX, né? E poder fazer parte hoje da direção dela e também da direção da CONAX. Ok, meu mestre. Jorge, eu acho que o mestre não deixou nada para você falar, viu, Jorge? Não, eles têm conhecimento demais. Mas, assim, é bonito de ouvir, né? O Campelo, ele tem uma experiência muito larga. Hoje ele ocupa o cargo de presidente da federação e também é nosso vice-presidente da Confederação Nacional. Então faz parte dessa história. A história é viva, né, Jorge? A história é viva. Tantas e quantas vezes estivemos em Brasília, muitas vezes semanas e semanas seguidas ali, traçando estratégia, cumprindo compromissos, agendas, para hoje a gente olhar para trás e ver o quanto que a gente evoluiu. Mas é muito. Às vezes me entristece, Campelo, quando eu escuto algum agente de saúde ou endemia dizer que a gente está totalmente desvalorizado, que nós não temos nada. Mas quem viveu essa história, quem participou dessa história, sabe o tanto quanto a gente avançou. Mas foi muito. É claro e evidente que nós temos muitas coisas ainda a conquistar, a avançar. Mas esses avanços, eles vão sempre depender e passar pela nossa organização. Organização da categoria, organização dos sindicatos, né? Em 2013, quando a gente realizou aquele congresso que tinha como tema a sindicalização da categoria, Campelo, nós saímos com essa missão e vocês no Piauí estão cumprindo o dever de casa. É por isso que a gente tem orgulho de realizar essa live hoje, de contar essa história, de trocar experiência com outros estados que também, inclusive, estão aqui participando desse debate, desse bate-papo, para que a gente fortaleça essa categoria. Tem gente aqui de Minas dizendo, o meu prefeito não cumpre nada disso. Talvez seja a hora e o momento de vocês estarem fortalecendo a representatividade de vocês. Porque nos estados e nos municípios que tem organização, que tem liderança comprometida,
o direito está sendo usufruído pelos nossos agentes de saúde e nossos agentes de combate às endemias. Então, a ideia aqui é a gente trocar essa experiência, fortalecer onde precisa fortalecer, né, Campelo? E avançar onde devemos ainda avançar. Temos locais ainda que precisam avançar, isso é verdade. Tá certo? Então, quero ouvir o nosso companheiro Jorge, grande liderança, que tem dado uma contribuição gigante dentro da Confederação Nacional, e tenho certeza, aí no Piauí também, junto à federação, o Jorge, que até bem pouco tempo, com o seu sindicato, não fazia parte da federação, mas viu a necessidade de unir as forças pelo bem do Estado, pelo bem da Confederação Nacional. E hoje somos uma força, o Sindarte, né? Teresina, somos uma força com a federação. E juntos estamos avançando no fortalecimento de todo o Estado do Piauí. Agradeço a você, Jorge, pela sua participação dentro da Confederação Nacional, como diretor da Confederação Nacional, pelo apoio que tem dedicado a essa confederação a todo instante. Então, passo a fala para você agora, para você fazer também a sua fala em relação ao desenvolvimento do nosso trabalho aí na capital Teresina. É com você, Jorge. Então, tá certo. Muito obrigado, minha líder. Muito obrigado, meu mestre. Eu encontrei outro dia uma acadêmica, mestre, que queria fazer um trabalho sobre os agentes de saúde e andava pesquisando com um monte de jornal debaixo do braço. Eu digo, olha, eu vou lhe indicar aqui uma lenda para você poder fazer o seu trabalho. E ela disse, quem é essa lenda? Eu disse, é o mestre dos magos. Aí ela ficou olhando, eu dei o meu telefone, fala aqui com o presidente da Federação dos Agentes de Saúde do Estado do Piauí, do contrário, você vai sair com o seu trabalho muito vago. Está comprovado aí, com essa sapiência, esse conhecimento da história dos agentes de saúde do Piauí e do Brasil, né? Pois bem, eu entrei em 1999, né? E, ao entrar para ser agente de saúde, logo depois perguntei ao companheiro que tinha entrado junto comigo, Manuel Vidal, eu digo, rapaz, e a gente, o que é isso aqui? Não vão assinar carteira como é? Ele disse, não, isso é só um negócio aí de uma bolsa. E eu, um belo dia, peguei uma bicicleta que me deram, uma mochila, um guarda-chuva, e me direcionei à Fundação Municipal de Saúde para entregar esse material. Lá eu entreguei, mas fui surpreendido. Alguém me disse que o lugar de resolver esse desajuste na contratação dos agentes de saúde era no local chamado de Delegacia do Trabalho. E eu não pensei duas vezes. Voltei na minha verdinha e encostei lá na Delegacia do Ministério do Trabalho e comecei a tratar disso, né? Um tempo depois, o então presidente da Fundação, Silvendes, chamou todo mundo para assinar as carteiras, né? E aí foi por força, não só desse agente de saúde que vos fala, levar até lá isso, mas já tinham lá registro de outros colegas que estavam em busca de que isso fosse regularizado, né? Como é que todos os trabalhadores têm suas carteiras assinadas, ou se não tem é porque são estatutários, porém ali a gente estava jogado, né? Então isso foi dando uma indignação e juntando mais companheiros, né? Então foi aí que a gente, né, através de um companheiro aqui do estado do Piauí, de Teresina, Josué, que procurou o Sindicerme, e tinha como presidente, então, na época, o professor doutor Pacheco, né, que chamou a categoria para dentro, né? E aí fez uma conferência de agentes de saúde em Teresina, do colégio chamado Liceu, e de lá saíram, por exemplo, uma boa parte dessas pessoas que hoje estão no Sindarte, né? Mas antes fomos para uma greve do Sindicerme em 2007, e nessa época a gente cobrava do prefeito que ele pagasse a portaria, né? E uma portaria, era paga em portaria. Me parece que era 320. O Tribunal do Trabalho disse que
nós tínhamos esse direito e que o prefeito pagasse, e o prefeito se comprometeu em pagar, né? Porém, não pagou. Aí, em 2008, a gente voltou, né? E aí terminou com um dissídio coletivo que ele teve que pagar. E aí veio de quebra insalubridade, incentivo SUS, que era uma gratificação local, e só os médicos recebiam, os médicos, os odontólogos, né? Passamos a receber, e como a gente também tinha reivindicado e queríamos o acesso ao IPMT e o acesso ao plano de saúde, as coisas foram se ajeitando, foram se moldando. Mas aí, num determinado momento, a gente viu, né, no final da última greve, que o sindicato municipal não nos queria, já era outra direção, estava botando para, né? Aí a gente formou o nosso sindicato, né? Era eu e mais tantos companheiros, esses que ainda hoje estão, na sua maioria, eram esses companheiros, e tocamos em frente, né? Dentro desse movimento. Foi dia 2 de fevereiro de 2009, a gente fundou, né, lá no auditório do Sindesp, o Sindicato dos Agentes de Saúde de Teresina. E daí a gente foi vendo a importância de estarmos juntos, toda a categoria, né? De juntar o sindicato, a federação, e a federação já lá em cima com a confederação. Os primeiros passos para a confederação foram dados pelo Aloysio, a Cássia e uma outra companheira. E depois isso foi se fomentando e a gente foi se organizando ao longo do tempo, até chegarmos aí, hoje, num alinhamento de sindicato, federação, confederação, e contribuindo. O Sindasp contribui naquilo que é possível para a organização dos trabalhadores, não só agente de saúde, mas como também tantos outros trabalhadores. E é verdade que nós estivemos agora ajudando, colaborando com a fundação do Sindicato de Barras. Lá estava eu e Cristiane, que também é da diretoria de assuntos sindicais, né? Foi um prazer rever a companheira Cristiane. Pois bem, companheiros, companheiras, dentro dessa profissão de agente de saúde, eu fui encontrando aos poucos o meu lugar, fui me encaixando, né? Eu lembro que eu e o companheiro Vidal, a exemplo do que disse minha líder Hilda e meu líder Campelo, das dificuldades que se encontram, a dificuldade maior quando nós encontramos, era a pobreza, né? E essa pobreza a gente olhava nos quintais, via uns quintais imensos que não tinham um pé de macaxeira, não tinham um pé de mamão, e os meninos morrendo por desnutrição. Eu e esse companheiro começamos a incentivar o plantio dessas macaxeiras, de mamão, de maracujá, para ter um suco para fazer para os meninos tomar. Aquelas mulheres que tinham um quintal grande e não tinham muito o que fazer, a gente ajudava elas a fazer um canteiro de cebola para que elas vendessem aquela cebola. Conversava com as outras pessoas para que essas pessoas que não passavam o dia em casa, tinham um trabalho, o esposo e a esposa, desse as suas roupas para aquelas mulheres lavarem. E assim elas ganhavam, tinham um trabalho, tinham a fazer para ter uma renda, né? Além de ter uma produção já no quintal, né? Porque o agente de saúde, assim como o nordestino é, antes de tudo, um forte, o agente de saúde é, antes de tudo, um idealista, né? E foi nesse ideal que nós passamos a trabalhar e trabalhar fortemente a questão das conquistas, né? Das leis que o professor Campelo aí citou. E por muitas vezes, companheiros, eu ouvi colegas mesmo, agentes de saúde, dizer, olha, isso não dá certo. Eles estão lá só para fazer as coisas dele e tal, e eles quem? Os políticos. Eu digo, rapaz, se eles estão lá só para fazer as coisas deles, eles estão enganados, porque a Constituição diz outra coisa. Então, aqui está faltando para a gente esse direito, nós vamos em busca dele, né? Então, uma questão de acreditar, né? E acreditar fortemente, né? E nesse sentido, eu peço aí, companheiro Campelo,
reiterando com os companheiros, companheira Hilda, aqueles que nos seus municípios não procuraram fazer a aplicabilidade da lei, que os faça agora. Esse direito passou. A lei está aí, tá certo? E a lei, ela é para ser cumprida, né? E quando há um questionamento de um lado, há um contra-questionamento do outro, né? São o famoso direito de você questionar as coisas, de você... E isso é um direito constitucional, né? Então, eu aconselho os companheiros que ainda não têm as coisas aplicadas, não têm a insalubridade, não tem algum outro ganho que tem por lá, não tem o plano de carreira, que corram atrás quem fazer isso, né? Nós temos aí quem contrabalancia a não aplicabilidade da lei. Nós temos o Ministério Público, nós temos a Justiça, buscar, antes de tudo, se organizar, porque advogados não trabalham de graça, tem que ter dinheiro, né? Técnicos para fazer perícia não trabalham de graça, tem que ter dinheiro. Então, os companheiros têm que se organizar, né? Se juntar o dinheiro de um com o dinheiro de outro, com a contribuição do outro, você vai longe. Eu lembro que aqui no Piauí, companheiros, né, e todos sabem, que por N vezes, quando a gente ia para as assembleias, eu tirava um boné, né, para correr esse boné aos colegas, para arrecadar o dinheiro para pagar o carro de som do seu Carrola, né? Se o Carrola levava o carro de som dele, eu mandava ele trazer, se o dinheiro está no ponto, ele dizia, tá. Mas estava nada, eu ia arrecadar o dinheiro entre os colegas. Uhum. E sempre deu certo, né? Hoje, o advogado que advoga para a gente era quem primeiro botava um volume maior de dinheiro, né? Botava uma nota de 50, né? Foi, inclusive, quem pagou o primeiro espaço para a gente ficar naquele primeiro espaço para se reunir, porque tínhamos essa necessidade de fazer as discussões, de fazer as conversas, né? Então, foi por aí que começou a nossa organização. Hoje, o Sindarte é um sindicato visto, muito bem visto, e que corre atrás, que os colegas ajudam a fazer, ajudam a buscar todas as situações. Mas eu queria dizer Jorge, aqui... Jorge, eu queria só, como você citou dois momentos aí, o antes de serem filiados ao próprio Sindarte e quando vocês eram filiados ao Sindicato dos Servidores Municipais. Tem diferença hoje em termos de pujança do movimento ou não? É imensa a diferença. É gritante. Isso. O controle é dos próprios agentes de saúde, inclusive a gente abre, inclusive, para sugestões, né? A gente abre nas assembleias, como é que a gente faz, porque é um sindicato puro, né? Onde você não vai ter alguém dizendo, não, aqui é assim. Isso, eu queria só lhe pedir uma parte. Presidente Hilda, à vontade. Você sabe por quê? À vontade. Muito obrigado pela parte que me concede, a Vossa Excelência. Olha, primeiro dizer, presidente Hilda, e a todos que nos ouvem, que nós encontramos no Piauí, no estado todo, muitos colegas que estão vinculados aos sindicatos dos servidores municipais. Nós estamos chamando para os sindicatos regionais específicos da categoria. Aí, por que, Campelo? Porque você pega um presidente de um sindicato nosso e bota para debater com qualquer um, ele não conhece as leis nossas, sabe? É aí onde a gente diz, Campelo, e aí, você é contra os sindicatos municipais? Não, nós temos amizade aqui em Altos. Tem uma professora que é presidente do Sindicerme, nossa amiga, e ela nos convida para a reunião dela lá do sindicato, a gente convida ela para o nosso, temos o maior respeito, e ela diz, eu entendo agora, Campelo, vocês têm que ter realmente o sindicato de vocês, porque em termos de lei de vocês eu não conheço nada. Ela me pergunta sobre as leis. Então, aí a história que o companheiro Jorge falou. Antes eles pertenciam ao Sindicato dos Servidores de Teresina. A realidade era uma. Hoje, você vai na Rua Desembargador Freitas, em Teresina, 16, parece que é 1464, que é onde fica a sede do sindicato, presidente Hilda. Você vê lá uma entidade de peso,
Por quê? Porque é dirigida por um colega agente de saúde. Então, nós não estamos, nesse momento, discriminando ou fazendo qualquer divisão com relação aos colegas dos outros sindicatos, não. Nós queremos unir força, mas dizendo, você, agente comunitário de saúde, e você, agente de combate às endemias, precisa estar no sindicato específico da categoria, tá? Aqui nós estamos fundando sindicatos regionais, porque tem um estadual aí que não representa a categoria nossa. Aí a gente está fundando os nossos, são filiados à CONAX. Todos esses sindicatos são filiados à federação e a federação é filiada à CONAX. A união faz a força, como dizia nossa saudosa companheira Ruth Brilhante, certo? Então, os outros sindicatos que estão lá para outro movimento não representam nós. Era essa a parte. Muito obrigado. Valeu, Campelo. Jorge, para encerrar a sua fala, Jorge. Mas, para encerrar a fala, eu não posso deixar de falar. E o outro dia, batendo um papo com um colega, rapaz, você imaginou do tempo em que nós estávamos, que nós não éramos, né? Bastava ser, como o Campelo falou, alfabetizado. E aí hoje, dentro desse caminho, dentro dessa trilha, a gente chegou a um curso técnico que já foi feito, né? E vamos fazer outro. Colegas me perguntam, mas por que o outro curso técnico? Porque os tempos são outros. Exige um outro formato, né? Numa ligação, agora, um tanto quanto diferente, para lidarmos com outras situações que são exigidas pela mudança de tempo, dentro dessa linha que o universo nos proporciona, né? Hoje nós temos que, antigamente lidava com o cólera, né? Matava, mas era menos temeroso, com a dengue. Agora a gente está lidando com um bicho aí que é desconhecido e que mata de uma hora para outra. Ontem a gente perdeu um colega aqui. Tem sido uma sequência de mortes de colegas, de pai de colegas, de parentes, muito próximo da gente. Então, até coloquei essa situação. Mas eu dizendo para eles, eu digo, olha, antigamente era necessário ser alfabetizado. Depois veio o curso técnico, né? Agora um outro curso técnico. Depois, quem sabe aí, um curso superior dentro dessas qualificações. E se dentro da reforma sanitária, senhoras e senhores, companheiras agentes de saúde, não tivessem, em pouco tempo, colocado o advento dos agentes de saúde, tanto agentes de combate às endemias quanto os agentes comunitários, hoje nós teríamos uma grande parcela da nossa população dizimada por dengue, dizimada por chikungunya, né? Dizimada aí pelo cólera, pessoas que são acompanhadas pelos agentes comunitários dentro das suas comorbidades, os diabéticos, os hipertensos, os ancenianos, as mulheres gestantes, né? As criancinhas e tal, não teriam essa evolução que tem agora, tá certo? Mas ainda não chegamos onde devemos chegar. Tudo isso tem que melhorar com esses cursos, e entendam todos, e que nós temos que fazer esses cursos para que a gente possa ter um outro trampolim, não só em qualidade de ensinamento, de absorver conhecimento, mas também para podermos fazer essas exigências financeiras, né? Não, aqui nós temos que melhorar porque aqui é por excelência, né? E sendo por excelência, também temos que ter essa exigência aqui para que a gente possa estar melhor equilibrado, com mais força, com mais vontade, para aqui trabalhar com o nosso povo, tá certo? Então, me parece que eu não estou esquecendo nada aqui das anotações que eu fiz para fazer esses comentários aqui, essa interação com a companheirada. Eu deixo com vocês, se em algum momento ainda houver a necessidade de algum esclarecimento da minha intervenção com relação a alguma situação aqui da
da nossa cidade, né? E dizer que aqui na nossa cidade nós temos a aplicabilidade do piso, nós temos o incentivo SUS, temos insalubridade, temos 30 e tantos agentes comunitários com a insalubridade de 40%, a ponto de uma, que é assistente social, dizer assim, não, só a minha insalubridade aqui dá quase para pagar o dinheiro de assistente social que eu passei no concurso aí de uma cidade. Não vou ficar como agente comunitário, né? E aí temos uma ação ainda tramitando, onde a gente ganhou na justiça a majoração para os agentes de combate às endemias da insalubridade de 20% para 40%. Numa manobra da Fundação, ela implantou só para uma parte, mas a bola ainda está em campo. Beleza, Jorge. Bom, pessoal, acho que o Jorge complementou bem as falas do Campelo, e o Jorge focou muito em Teresina, né? Até porque ele é presidente do sindicato municipal de Teresina. Eu quero dizer aos companheiros que eu tive a oportunidade já por diversas vezes de estar no Piauí, e parabenizo as duas representações, tanto o presidente do Sindarte quanto o presidente da federação. Estou vendo o Piauí a cada dia se organizando melhor nessa questão da luta. É claro e evidente, Campelo, que nem tudo está perfeito, né? Com certeza nós temos ainda alguns municípios no Piauí que precisam de uma melhor assistência da federação, né? E a federação tem trabalhado com todas as forças para dar essa assistência, né, de qualidade, de perto, a esses municípios. Mas nós não podemos fechar os olhos para o que nós já avançamos até aqui. Quero dizer a vocês, mais uma vez, que o Piauí é um forte colaborador da Confederação Nacional, sempre presente dentro das lutas. Eu não fico nenhuma única vez em Brasília sem ter a presença do Estado do Piauí. E aqui eu já rendo os meus agradecimentos. Dizer a vocês que a luta ela é árdua mesmo, mas nós já temos aí, só para você anotar, você que ainda acha que a gente não avançou tanto, nós temos aí uma lei 10.507, que o Campelo falou muito bem dela, né? A época de Fernando Henrique Cardoso, reconhecendo a nossa profissão. Nós temos a emenda 51 em 2006, nós temos a lei 11.350 em 2006, nós temos a lei 13.342, nós temos a lei 12.994, nós temos a emenda constitucional 63, nós temos a lei 13.595, nós temos a lei 13.708, nós somos o único profissional que tem o Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, o Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias. Nós somos os únicos profissionais que tivemos força para revogar 2 portarias do Ministério da Saúde, num exemplo grande de mobilização. Mais de 5.000 agentes comunitários de saúde abraçando o Ministério da Saúde e fazendo com que o ministro voltasse atrás em sua fala, revogasse a portaria 958 e as portarias 959. E é por isso, Campelo, a dificuldade dos outros sindicatos, que são assim amplos e que abraçam várias categorias, dialogarem acerca do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias. Porque as nossas leis, elas são exclusivas das 2 categorias. E só quem sabe dialogar bem esse assunto é quem vive a luta, é quem constrói a luta, é quem fez a história e quem faz o embate. Então, gostaria de deixar claro isso para vocês, dizer que a Confederação Nacional ainda tem muito para avançar. Uma das questões o Jorge colocou é a garantia da política de reajuste do nosso piso nacional através da emenda da PEC 22, que nós estamos aí com foco voltado para ela nessa luta, né, Jorge? Nós temos aí uma luta para elevar para o grau máximo de insalubridade todos os agentes de saúde e agentes de endemias do Brasil, né, nesse momento de pandemia. Nós temos um curso técnico que está para iniciar,
onde o edital de adesão para a gestão já foi publicado e cabe a nós, líderes, estarmos vigilantes, porque os gestores têm 30 dias para fazer essa adesão e o edital foi publicado quinta-feira no Diário Oficial da União. A gente tem que ficar vigilante. É mais um momento de luta e de valorização para a nossa categoria. Então, assim, em uma hora a gente passeou na história, desde o início do programa até o último avanço agora com a questão do curso técnico, né? Isso é importante, reviver essa história. É importante dizer para os nossos agentes de saúde que é preciso que a gente valorize os nossos sindicatos, que a gente participe. O sindicato não é o Campelo, não é o Jorge, a confederação não é a Hilda, não é o Campelo, não é o Jorge, a entidade somos todos nós. E nós precisamos estar presentes de fato e de direito dentro dessas lutas para a gente poder usufruir de tudo que a luta tem trazido de bom, né? Participar de todos os momentos, sejam eles alegres ou sejam eles tristes. E aí a gente está chegando ao final, 21 horas e 3 minutos. Hoje nós temos motivo de celebração. Nosso companheiro Pádua, que foi eleito recentemente presidente do sindicato, do qual o Jorge colocou aqui, está fazendo aniversário hoje, Campelo. E a gente precisa dar assim, um grande abraço nesse guerreiro, né? Pádua, nosso parceiro, além de presidente do sindicato, agora também diretor da Confederação Nacional, representando o estado do Piauí. Uma fortaleza que veio somar força junto com a Confederação Nacional. Mas também nós temos uma celebração que não é muito feliz, né? Muito pelo contrário, é triste. Hoje nós estamos fazendo 3 anos de ausência de Ruth Brilhante em nosso meio. Nossa grande líder, nosso ícone, né? Que construiu toda essa história junto conosco, como bem colocou o Campelo, né? A presidente que sucedeu a grande Tereza Ramos, o seu Roque Honorato, e que fez história aqui na Confederação Nacional. Minha presidente, minha amiga particular, a pessoa com quem eu aprendi muito, Jorge, e que juntas fizemos assim um trabalho extraordinário na Confederação Nacional, mas que Deus chamou, e há 3 anos atrás ela partiu para a eternidade. Mas onde ela esteja, tenho certeza, ela está muito feliz com o caminhar da Confederação Nacional. Tudo que está sendo feito foi planejado também junto com a nossa grande líder, Ruth Brilhante. E hoje faz 3 anos de morte de Ruth, e a gente sempre lembra dela com muita alegria, mas se entristece por ela não estar mais aqui conosco fisicamente. Mas com certeza espiritualmente está hoje e sempre presente nessa luta. E a gente quer, na noite de hoje, agradecer as falas do Campelo, as falas do Jorge e oferecer a todos os agentes de saúde do Brasil, em especial do Piauí, um encerramento de uma live onde a gente preparou aí uma homenagem à luta e também à nossa companheira Ruth Brilhante. Eu acho que a gente entra ao final, não sei se Campelo ainda quer dizer alguma coisa para se despedir, Jorge também, e ao final a gente rola aí um vídeo de homenagem a esses 30 anos de luta da nossa categoria, com grandes avanços e, claro, grandes desafios que estão por vir os anos que virão. Campelo. É verdade. Eu quero também, além de lembrar da nossa saudosa companheira Ruth, né, a quem nós temos muita gratidão, lembrar da nossa companheira Enia, que também era uma companheira né, incansável, ali de corrente, né, que quando a gente não podia ir, ela dizia: companheiros, eu estou aqui, porque eu moro perto, é mais fácil para eu ir para Brasília. Então, a nossa gratidão também. Certeza. E lembramos aqui a memória da nossa companheira Enia. E eu quero abraçar todos os diretores da CONAC no estado do Piauí. Né? Tem os 2 aqui, eu e o Jorge, mas tem o Genaldo, a Edinalva,
né, além do companheiro Pádua, né, e a companheira Fátima, que assumiu um compromisso após a morte da companheira Ênia, em não deixar o movimento ali de corrente, do regional de corrente, cair. E hoje a diretora da CONAX, eu quero abraçar. Abraçar também todos os diretores do Piauí, o Salomão, né, o Carlos, que é também filiado, né, o Cícero, lá de Beneditinos, a companheira Edinaldo, já falei, né, e a Nilda, que é do Regional de Picos. Enfim, eu não quero fazer injustiça aqui com todos, eu quero abraçar todos os agentes comunitários de saúde do Piauí. Companheira Hilda disse que alguém falou aí, mas nós ainda estamos numa situação precária que o prefeito não atendeu. Veja bem, a multiplicação dos pães, Jesus, quando os apóstolos disseram para ele, mestre, já é tarde, o povo está com fome, mande o povo ir embora. Jesus não mandou ir embora, não. Ele disse, procurem aí o que eles têm. Encontraram 2 peixes, 2 pães e 5 peixes, né? Mais ou menos isso. Está em Mateus. E aí foi que ele fez o milagre. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, Campeiro? É que as leis, presidente Hilda e colegas, estão aí. Muitas vezes a gente tem que pegar elas e partir para cima, nos unirmos, né? Sozinho a gente não consegue. Dizer que aqui no Piauí, igual na CONAX, a gente exerce uma democracia participativa. Eu não me sinto dono da federação, nem dos sindicatos, né? Mas nós abrimos um debate coletivo e tudo é decidido coletivamente. Então, isso é que fica saudável o movimento e fortalecido, né? Então, nós aqui, quando a gente não conseguia resolver, conversando com o gestor, a gente pegava a estrada, pegava um ônibus e ia bem ali, no Ministério Público. O doutor José Wellington e a doutora Ileana colaboraram muito com a gente no passado. Quando o gestor não queria, a gente ia lá. Doutor José Wellington, procurador do trabalho, presidente Hilda, sabe? E a gente conseguiu dirimir muitas dúvidas e encaminhar as coisas. Então, a gente não pode também achar que a lei vai se transformar em prática se a gente não não lutar para que o gestor cumpra essa lei. Então, é preciso que haja esse entendimento, tá certo? Era nesse sentido que eu queria agradecer a sua presença, presidente Hilda, em estar conosco aqui nessa live da Federação do Estado do Piauí, em comemoração aí aos 30 anos de luta e também 25 anos por fazer parte da nossa confederação. Aqui, o Piauí é CONAX. Valeu. E a união faz a força e não desistimos nunca. Nunca. E Deus no comando sempre. Com certeza. Muito bem, meu mestre. Obrigada a você pelo carinho, pelo o compromisso que tem com essa nossa categoria e com a CONAX em especial. Companheiro Jorge, para encerrar. Abraçar a todos os companheiros, todos os agentes de saúde do Piauí, os agentes de saúde do Brasil, e dizer a todos que vai passar aí uma imagem de um dos nossos companheiros, que já partiu, era diretor do sindicato, o companheiro Aloísio, e a gente tem uma recordação, parece que está aí o carro em cima de um caminhão. Nós empurramos esse carro voltando de Brasília e nos perdemos e empurramos ele 20 quilômetros. Ele e o William. Mas deu certo. É muita história. E dizer a todos que o passado, né, como dizia aqui o meu grande professor de História, Bernardo Sá, é um profeta com a frente voltada ao passado e os olhos para o futuro. Muito obrigado. Bem. Muito bem, Jorge. E assim a gente encerra essa live agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos, né, na noite de hoje, dizer que todos os dias a gente, quando vê o sol raiar, né, nascer, aliás, a gente deve agradecer a Deus a vida, né, nesse momento difícil, nós podermos estar aqui com saúde, conversando com todos vocês, né. E a gente encerra agradecendo a esse Deus, a vida que nos dá, a saúde que nos garante e o trabalho que nós temos, né, Campelo? Devemos ser gratos. Encerrando mais uma live, fiquem todos assistindo aí o vídeo de homenagem aos 30 anos de luta dessa categoria, rumo a novos avanços.
Obrigada a todos vocês pela participação. Forte abraço, Valeu, Piauí. Muitos Valeu, outros Piauí. estados estão presentes aqui, que eu vi passando. Ceará está presente, Maranhão está presente, Goiás está presente, São Paulo está presente. Eu fui só vendo aqui. Acho que o Pará está presente, Rio de Janeiro está presente, vários outros estados presentes, viu, Campelo? Hoje a gente não notificou aqui os estados, mas deu para perceber que a live foi bem assistida em todos os recantos do Brasil, tá bom? Vamos lá, Minas Gerais eu vi aqui presente também. Desculpa, Um abraço vi Minas. para todos. Bahia, estou vendo aqui o Nelson parabenizando o nosso presidente Campelo, Bahia aqui presente, grande Paraíba, Nelson, do da nosso Bahia. moço que também está aqui presente, Pernambuco também está aqui presente. Nossa, vi muita gente. E o Piauí em peso, maciço aqui, a participação do seu estado Piauí. Tá bom, Campelo? Um abraço a todos vocês, obrigado. E a gente se encontra na live oficial da CONAX por esses dias. A gente manda o anúncio. Felipe, coloca o nosso vídeo aí para encerrar. Valeu, minha gente. Forte abraço. Beleza.